aqui nessa noite passamos por várias provações, não é verdade? Várias provações. Todos nós, seres humanos, somos às vezes levados por lugares ou por caminhos que às vezes a gente não queria ir, mas Deus às vezes permite a gente passar por certos caminhos que a gente não queria passar. Interessante é que no capítulo de número 4 de São Mateus, a gente vê Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, não é? Capítulo 4, a gente vê isso lá no livro de São Mateus. Veja aí na sua Bíblia. São Mateus, capítulo 4. Jesus, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. A tentação de Jesus, né? Diz lá na Epístola, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia diz: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus estava no deserto, não é? Jesus foi levado para o deserto, não é? Interessante, ele foi levado para ser provado, para ser tentado, não é? Então, por nós mesmos não queríamos ir. Quem é que quer ir para o deserto aqui? Ninguém, não é, irmão? Se a gente perguntar, quer ir para o deserto? A gente não quer, ninguém quer ir para o deserto. E principalmente para ser tentado, para ser provado. Ninguém quer. Mas interessante que o texto nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Interessante que quando a pessoa ele vai por conta própria, ele fica sem companhia. Não é verdade? Quando a pessoa vai por conta própria, ele não fica sem amparo, sem companhia. Não é verdade? Fica até no momento da dificuldade sem esperança. Quem é que vai me ajudar? Eu procurei entrar no deserto sozinho, e agora? Não é verdade? Mas detalhe é que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Aleluia! E esse Espírito não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus que conduziu ele em carne para ser tentado no deserto. E detalhe, ele foi auxiliado. O próprio Deus, como Jesus, ele se humanizou, como os irmãos bem conhecem que Jesus se humanizou. Jesus, ele era carne e ele sofria como qualquer um que sofre. Ele sofria como qualquer um da gente sofre. Sofreu dor, tristeza, angústia, sentiu fome, pois o próprio texto diz que ele teve fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Mas o interessante, irmãos, que ele foi tentado, passou pela provação, mas após de tudo que ele passou, a Bíblia diz que vieram os anjos que o serviam. Versículo de número 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então Jesus não estava só. No deserto, Jesus não estava só. Ele estava passando pela prova, mas ele não estava só. Aleluia, né? Então, nós devemos ter essa esperança. A esperança que deve estar acesa no coração da igreja, nos nossos corações, nos vossos corações. A esperança de que nos momentos desertos que a gente passar, a gente não está só. Jesus vai estar conosco, assim como
enviado pelos anjos, assim como os anjos vieram servir, vieram ajudar, vieram alimentar a ele após aquele momento de deserto, também nós. Jesus nos garante que ele está conosco. O próprio texto das Sagradas Escrituras, ele nos revela, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Sabe, irmão, o que Jesus está querendo através da sua palavra falar para nós nesta noite? Que nos momentos difíceis da nossa vida é bom a gente ter esperança. É bom a gente acender a lâmpada da esperança. Por que a esperança? Qual é o sentido da esperança? Qual é o sentido da esperança?